estou gravando esta live e a partir de agora a gente vai compartilhar a nossa tela para que a gente possa entrar, então, no assunto de frustração. Como lidar com nossas frustrações? Gostaria de deixar claro para vocês que quem não teve frustração vai ter. Essa é uma das verdades. É impossível nós vivermos sem frustrações. Ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Frustração são excessos de expectativas. E nós hoje colocamos expectativa em tudo. O próprio momento em que estamos vivendo faz com que a gente gere uma série de expectativas. A gente está buscando a luz no fim do túnel. Isso já é uma expectativa. E quanto mais a gente busca, maior fica essa expectativa. E às vezes a gente se decepciona. Então eu vou fazer um diferencial entre o que é frustração, o que é expectativa e o que é decepção, para que a gente possa entender melhor o decorrer desta explanação. Ok? Bom, frustração é quando você tem uma situação em que você coloca muita expectativa e você perde o controle quando isso não acontece. Aí, a gente tem que abrir mão daquele fato, daquele caso, ou até mesmo de uma pessoa. Quando a gente coloca muita expectativa numa pessoa, num sonho, numa intenção, ou um objeto, um produto, alguma coisa que você compra achando que é a lâmpada de Aladim, e aí não é, você acaba se frustrando. Às vezes, a frustração é tão forte que a gente não consegue dominar e eu tenho que abrir mão disso. E quando eu tenho que abrir mão, ela realmente deixa de ser uma expectativa e uma decepção e se torna uma frustração. Quando eu abro mão de alguma coisa que eu não consegui realizar, fica aquela sensação de não pude, não consigo, eu não dou conta, eu não sei. Isso é a frustração. A frustração, então, ela incomoda, mais do que a expectativa. O que é a expectativa? A expectativa é quando a gente coloca, então, uma vontade, um desejo, em cima de um objeto ou de uma pessoa. Eu posso comprar uma roupa achando que ela vai ficar o máximo em mim, quando eu chegar em casa, aqueles defeitozinhos nas laterais, na frente, sabe? Pode atrapalhar a roupa. E aí você perde aquela expectativa, aquela vontade que você tinha. Você pode colocar uma expectativa nas pessoas, achando que ela vai te dar um retorno, ou vai ser aquilo que você quer que ela seja, um filho, por exemplo, não é? Você quer que uma filha se torne médica, né? Se torne uma engenheira, se torne uma dentista, e ela vira pedagoga. Então, a expectativa, né, decepciona, mas a gente pode retomar. Ela pode virar uma excelente pedagoga e você aceita isso e vive com isso sem dor. Já a frustração, quando eu abro mão, eu não retomo aquela situação frustrante. Então, a expectativa, eu posso retomar em determinado momento aquela sensação, aquela expectativa ou aquele desejo. Não é? E a decepção? A decepção é o excesso de expectativa. Quando eu coloco expectativas demais que eu não consigo atender, vira uma decepção. E cada decepção, o somatório de decepção, acaba virando uma frustração. Se eu sonho com alguma coisa, eu desejo alguma coisa, eu quero alguma coisa e eu não consigo atender isso, vai virando decepção e esse excesso vira frustração. Às vezes a gente tem que abrir mão disso. Então, tanto a decepção como a expectativa, eu posso, em determinado momento, retomar essa situação e retomar o assunto, retomar o objeto, retomar aquilo que eu coloquei. Então, num certo momento, a gente pode voltar a ter aquela ação, ou aquele desejo, ou aquela expectativa. Essa é a diferença da expectativa, da decepção e da frustração. Então, na frustração, eu abro mão, eu deixo aquele de lado.
e fica essa sensação que eu não pude, né, que eu não dou conta. A gente pode classificar a frustração em 3 momentos. Existe uma frustração emocional. Nós já falamos sobre isso, sobre controle do nosso consciente, né, a nossa inteligência emocional. Nas aulas passadas a gente falou sobre isso. E a frustração emocional, ela vai mexer exatamente com as suas emoções. Eu tenho a frustração do ego, né, nada mais é do que quem sou eu, né, o que eu faço, onde eu estou, onde eu vou, é essa indefinição. Quem sou eu? Do que eu sou capaz? Quais são os meus limites? E quando eu não conheço isso, e aí é o autoconhecimento, que a gente já falou também sobre isso, questão da autorresponsabilidade, do autorreconhecimento, se a gente não tem isso bem definido, o que acontece? Eu me frustro, porque eu vou fazer coisas que não estão dentro dos meus limites, coisas que não são das minhas habilidades ou da minha capacidade, e aí eu acabo tendo frustração do ego. E a outra frustração, que é a mais grave, que é a que incomoda mais, como a gente fala, que provoca mais dor, né, é a frustração existencial. É exatamente essa. Quem sou eu? Qual a minha capacidade? E a gente vive fazendo isso, né? Embora busco conhecimento, busco informação, estou sempre treinando, sempre buscando alguma coisa, há momentos que, assim, o que eu sei fazer, o que eu dou conta de fazer. Na própria pandemia agora, a gente teve que levantar tudo que sabia ou que não sabia para ver o que a gente faz. E aí fica a dúvida, em que eu sou bom? O que eu realmente sou capaz de fazer? Isso é uma dúvida existencial e é uma frustração existencial se eu não consigo concretizar aquele desejo ou fazer aquela ação que a gente está propenso a fazer. Então, esses 3 tipos de frustração. A emocional, que ela é igual uma decepção, né? Quando eu tenho uma frustração emocional, um sentimento emocional, ele acaba gerando uma decepção. São emoções envolvidas muito pelo momento, pela paixão, como a gente fala. E paixão, quando acaba, acaba. Não dá para ficar moendo aquilo, como a gente fala. Não dá para ficar lamentando. Quanto mais eu lamento, mais eu penso, mais eu relembro, mais eu sofro, mais o sentimento fica dolorido. Então, frustração emocional, a gente tem que procurar esquecer essa frustração. Como? Mudando sintonia, né? A gente vai ver nas opções de eliminação de frustração. A gente tem, eu coloquei um exemplo aqui, que é, se eu vou comprar uma casa, chego lá, no momento me apaixono pela casa, pela beleza, porque ela está pintadinha, arrumadinha, mas ela não tem uma estrutura conveniente, duradoura, às vezes, né? Ela foi maquiada, e aí naquele momento eu me apaixono por ela, ou pela vista dela, né, por uma janela que me dá uma vista bonita e tal, e de repente eu estou comprando uma estrutura fraca, uma casa que não comporta um acréscimo, não comporta talvez um segundo andar, que não comporte muitos anos ainda, né, de vida dessa casa. Então, a gente tem muito cuidado com isso, porque às vezes eu vou pela maquiagem que a casa está, por ela estar limpinha, por ela estar arrumadinha. E às vezes eu não olho no entorno, eu não olho a vizinhança, eu não olho a estrutura da casa, eu não olho um lote vago do lado, que hoje é risco. Então, na frustração emocional, eu tenho que procurar agir muito mais com a razão do que com a paixão. E como que eu vou agir com a razão? Eu vou me basear em fatos. Eu tenho que buscar o meu lado, também já falamos sobre isso quando discutimos a inteligência emocional, buscar o lado racional para buscar justificativas, para ter motivos concretos, fatos, para que eu possa realmente pesar, né, e substituir essa frustração, substituir essa paixão momentânea, essa visão momentânea. É como passar na frente de uma loja e liquidação de 70%, não é uma tentação? Aí é uma tentação. Quando você entra, vai ver, está no mesmo preço que estava antes, ou às vezes a diferença não é tão grande para o bolso da gente naquele momento. Então, é o cuidado com esse emocional daquele momento, né? Eu ser emotivo e fazer uma compra, tomar uma decisão. Então,
buscar no consciente esse lado racional para que a gente possa realmente eliminar essa frustração. O outro modo da frustração é a frustração do ego, né? Se eu não sei, se eu não tenho aquela autoavaliação, se eu não tenho uma autorresponsabilidade, eu não sei das minhas capacidades e dos meus limites, eu acabo frustrando, porque eu vou fazer coisas erradas, coisas fúteis, coisas que eu posso me arrepender depois. Então, são frustrações levadas pelo superficial, pela empolgação momentânea muito maior do que a paixão, talvez. Talvez a paixão seja um pouco mais duradoura do que as ações de uma frustração de ego, que são muito mais superficiais. Então, ter cuidado. Às vezes, a gente está numa pandemia. Qual a necessidade que eu tenho de ir numa balada hoje? A gente está vendo aí nas reportagens o pessoal fazendo festa, fazendo encontro, reunindo multidões, até mesmo sem máscara, sem nenhuma prevenção. Qual a necessidade disso agora? Isso, neste momento, é fútil. Eu posso ter depois uma frustração, um arrependimento muito maior, ou seja, vai me gerar uma dor muito maior. Não é? Então, o que a gente tem que fazer para evitar a frustração do ego é atribuir valor às coisas. Qual é o valor, qual é a importância em ir numa balada agora, nesse momento? Qual é o valor de comprar agora, nesse momento? Talvez liquidação, talvez um produto que eu não tenho necessidade agora. A necessidade de sair para a loja agora para comprar. Não é fútil? Então, as ações fúteis, os processos fúteis me levam à frustração de ego. Né? Isso é muito passageiro, por eu não conhecer o interior, as minhas capacidades e os meus limites. Então, quanto menos eu criar expectativa, menor ou nula vai ser a minha frustração. Então, não se prenda a expectativas. Eu já disse ali anteriormente que quanto maior a expectativa, maior será a minha frustração. E a outra frustração é a frustração existencial. Né? A existencial ela é gerada pelo excesso de vontade de querer fazer as coisas. Excesso. Não quer dizer que eu não posso ter vontades. Eu posso ter vontades. Desde que eu esteja trabalhando, como eu disse, com o racional. É possível eu ter isso agora? É possível comprar agora? É possível ir numa balada agora? Raciocine com o lado racional. Busque fatos que argumente, que te dê base para você tomar decisões. Isto é trabalhar sem expectativa, é trabalhar com fatos, não é com sentimentos, não é com paixão. Então, quando você tem uma vontade, por exemplo, aqui, com o exemplo que eu estou dando, né, uma meta de vida, fazer um vestibular, adquirir um emprego melhor, ter uma formação, ou até mesmo comprar um carro melhor, né, um imóvel, ter uma casa melhor. Ou seja, eu tenho uma vontade de fazer isso. Raciocinei de uma forma racional. Né? Usei o lado racional do cérebro, sem paixão. Então, eu consigo diminuir a expectativa quando eu tenho fatos. Para quem sabe jogar truco ou qualquer jogo de baralho, você recebe um monte de cartas, né? 4, 5, 6, 7 no buraco, num pôquer, você tem uma série de alternativas onde você tem que fazer as melhores combinações, a melhor jogada, ou até mesmo blefar, no caso do truco, para que você leve vantagem. Não é assim? Agora, eu não posso gerar a expectativa que eu vou só ganhar, porque se eu ficar com a expectativa que eu tenho que julgar e eu tenho que ganhar, eu aumento essa expectativa, eu vou ter decepção e eu vou ter uma frustração. Então, não se abata com a derrota. A derrota faz parte do nosso caminhar. A derrota faz parte da vida. Aliás, eu ouço muito isso, né? É errando que se aprende. É errando que eu aprendi. Então, raciocine de uma forma mais racional, baseada em fatos, diminua as expectativas para que você possa frustrar menos ou ter menos dor, mas que vai frustrar mais cedo ou mais tarde. Faz parte. Porque a gente erra. Eu vou dar algumas dicas aqui, 11 especificamente, como que a gente pode fazer para eliminar as nossas frustrações. Alguns caminhos que podem ajudar nisso.
nenhum aprofundamento psicológico, mais aprofundamento prático, aprofundamento de vivência de vida, né? Que eu até nem sou psicólogo, mas é trabalhar de uma forma mais racional. Eu defendo muito esse lado racional, o lado do pensar. Tudo que você foca, expande. Henry Ford, né, o fundador da Ford, o dono da criação do Ford, disse uma vez, se você pensar que vai dar certo, vai dar certo. Você coloca o foco, vai dar certo. Vai dar certo. Se você colocar o foco que não vai dar certo, não vai dar certo. Porque você focou que não vai dar certo. Eu sou mestre da rapidez e, às vezes, o meu computador não liga, demora, eu já fico assim, nossa, essa droga não vai funcionar, eu preciso trocar. É a rapidez, né? Eu vou ali pelo emotivo, pela emoção, pela rapidez, pela... Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu tenho um excelente computador. É um Dell Vostro. Perdi a tela. A tela saiu? Acho que eu Saiu, esbarrei. tá você. Tá para você ou saiu só para mim? Não, saiu. A gente tá vendo você agora, só o seu rosto Eu acho que eu grande. esbarrei na tela. Voltou? Voltou. Pois é, tá vendo? Empolgação aqui, no gesticular, que é meu hábito, esbarrei no teclado. Uhum. Mas é isso, né? Então, o Henry Ford dizia o seguinte, você está certo nos dois pensamentos. Se você pensar, focar positivo, vai dar certo. Se você pensar negativo, focar no negativo, não vai dar certo. Porque expande, isso é uma energia. E a gente precisa trabalhar isso. Então, trabalhe o foco que você quer. Pense de forma mais positiva. Baseie-se em fatos. Porque aí você diminui a expectativa. Isso é muito importante. Vou sempre repetir isso. Diminuindo a expectativa, eu diminuo a dor, eu diminuo a frustração. Correto? Muito bem. Vamos para a próxima. Nunca mais iremos terra, Lipe. Ora, vamos, Harvey, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Não, mas ele está cheio de canibais. Convida, olha. Lipe e Ward são são duas figuras, né, da minha infância. Eu adorava assistir esse desenho porque, olha só, um otimista, ele acredita em tudo, né? O Ward. O outro, ele é pessimista. Você está perdido, está no mar, vê uma ilha, o outro, opa, uma ilha, ele não, lá vai ter, tá cheio de tubarão. Não é? Então, essa é que é a questão, né? Eu ser mais positivo no meu pensamento, porque eu diminuo a frustração. Então, pare de se culpar, busque a razão baseada em fatos, porque você trabalhando assim, mais uma vez, diminua a expectativa. Frustração, gente, é excesso de expectativa. Experimente diminuir as expectativas, tanto nos outros como das coisas, você vai ver que funciona melhor. Né? Então, não se culpe quando a coisa também não der certo. Eu disse, vai acontecer frustração se você não teve ainda, vai acontecer. O que eu preciso? Buscar os fatos. Por que isto aconteceu? Qual foi a razão disto acontecer? Aí eu estou buscando fatos para que eu aprenda, para que eu não deixe repetir, e eu estou buscando a razão. Com a razão, com certeza, eu vou diminuir a expectativa. Fatos não criam frustração. Eles nos ajudam a ter razão. Agora, é a forma como a gente interpreta, é a forma como eu sonho as coisas, é a forma como eu queria que fosse. Né? Por isso que às vezes as coisas não acontecem e começa assim, mas e se? E se? O se é expectativa. É suposição, não é fato. Então eu preciso trabalhar fatos para que eu realmente tenha menor expectativa. E aí sim, com fatos, né, a gente consegue achar a razão das coisas. Tá claro? Fazendo sentido por aí? Ok? Tinino, hein?
Muito bem. Ressignifique os fatos. Trabalhou, descobriu os fatos. Trabalhe os fatos. Descubra, abra. Eu falo que é pegar os fatos e abrir os fatos. É como se eu tivesse um objetivo, abrisse em metas e abrisse em submetas. Abra os fatos para que você analise. Esse exemplo que eu coloquei na tela é, hoje a gente faz um selfie, né? Eu trabalho o selfie. Aí eu vou e olho, não está legal, eu mudo o ângulo, eu mudo o sentido, eu mudo o cabelo, eu arrumo o penteado, eu passo, eu não, né? Mas as moças passam o batom, retocam. Você retoca aquilo que você não gostou. Os fatos vão te permitir fazer isso. Mude o ângulo. Mude como você fez. Por isso é que eu disse que a frustração a gente abandona e não volta. Mas a expectativa e até mesmo, às vezes, a decepção, eu consigo retrabalhar isso aí. Eu mudo o ângulo, eu mudo o fato. E com ele eu aprendo. Então, eu posso mudar aquela expectativa que eu tinha. E aí eu consigo acertar mais. Viu? Menos expectativa, mais fatos, menos sentimento, mais razão, menor frustração. Então, mudar a interpretação, você muda o sentimento. Olha os osmoses. Quando você busca lá, que você está passando mensagem para alguém, você não busca ali uma carinha que está, naquele momento, interpretando ou mostrando como você está, o seu sentimento? Não é? Ou você está alegre, ou está dando deusinho, ou está ali fazendo alguma coisa errada com a carinha de anjo, ou mandando um beijinho. Você não usa o emoji do beijinho. É a caricatura, você está interpretando aquele momento que você está. Então é isso que a gente tem que fazer quando eu estou buscando mudar ângulo, quando eu estou buscando fatos, eu estou mudando a minha interpretação. Eu estou mudando o meu sentimento, a minha, talvez, energia naquela hora. E com isso eu consigo pensar, agir de forma diferenciada. Às vezes até mudo o comportamento quando eu mudo o sentimento. Quando a gente está sério, eu tenho um comportamento. Quando eu estou alegre, eu tenho outro comportamento. E aí tudo isso vai fazer com que eu diminua a minha frustração, porque eu começo a trabalhar com fatos. Eu começo a trabalhar com o meu eu. Lembra que eu disse do autoconhecimento, da autorresponsabilidade ali no iniciozinho? Então, se eu começo a ter fatos que me deem base, sustentabilidade, eu consigo mudar e fazer de forma diferenciada. Tranquilo? Então, falam muito da gente, né? Dizem muito da gente, principalmente quando a gente erra, a gente ouve muita crítica. Eu falo que eu adoro as críticas construtivas, porque ela ajuda a gente a crescer, ela ajuda a gente a melhorar. Agora, ninguém melhor do que você para conhecer a sua vida, a sua realidade. Por isso que eu falei do autoconhecimento, da autorresponsabilidade. Onde que eu estou, onde que eu vou, o que é que eu quero, quem que eu sou. Isso vai ajudar você a definir o seu caminho. Então, busque a sua realidade. Neste momento, qual é a sua realidade? Eu hoje estava discutindo com um empresário pela manhã e ele falando, o meu problema é financeiro hoje. Eu falei, bacana, que ótimo que você sabe que é financeiro. Então, nós vamos buscar recursos financeiros para você. Não é recurso tecnológico, não é recurso de maquinário, não é recurso de infraestrutura, é recurso financeiro. À medida em que eu clareio o meu objetivo, que eu conheço melhor as minhas dores, eu caio na realidade e aí eu tenho fatos, né, para que eu possa continuar e acertar mais. Quando eu falo aceite a realidade dos fatos, se não deu certo eu vou parar e não vou continuar, não é isso, não é ficar em total passividade. Correto? É usar dos fatos em que você apurou, usar da realidade que você está formatando para que você engrene e mude o ocorrido. Então, entender melhor os fatos me faz mudar. E mudar, lógico, para melhor. Ninguém muda para pior. Mesmo que eu continue, cometa outros erros, eu vou errar tentando acertar. Tenha sempre isso em mente, ok? Não é ficar passivo, não é parar, mas é pegar fatos para que eu possa mudar. E tenha isso com clareza. Eu preciso me conhecer para que eu mude. Eu não vou conseguir mudar os outros. Ainda mais o desejo dos outros. Pensa que coisa louca, eu querer mudar o desejo dos outros.
É impossível. O muito que a gente pode fazer é ter uma cumplicidade. Eu ajudo, eu contribuo, né? E vice-versa, mas mudar o outro, nem casal consegue isso. O que a gente precisa é cumplicidade, procurar emparelhar e seguir em frente. Então, busque o seu autoconhecimento, busque a sua realidade, os seus limites, mesmo que tenha que melhorar os limites, buscar mais conhecimento, mas desista de querer mudar o outro. Senão, a frustração é muito grande. A dor é muito grande. Não é? Precisamos ser resilientes, ainda mais no momento que estamos vivendo. Já falei isso também nos encontros nossos anteriores. São as dificuldades, são esses erros, e eu disse isso aqui hoje também, errando que a gente aprende. A gente precisa ser flexível, ter mais flexibilidade, principalmente no momento que estamos vivendo. Imagina se eu não fosse flexível, mudasse a maneira de pensar, de agir, de apresentação, de fala. A gente começou muito nos nossos encontros falando de oratória, né? Da necessidade de falar para o outro, da comunicação, das habilidades necessárias para se comunicar com o outro. Então, eu preciso mudar, eu preciso ser mais flexível, eu preciso buscar habilidades que me permitam, neste momento, trabalhar de forma diferenciada, baseada em fatos. Se eu sei onde estão as minhas falhas, se eu sei da minha realidade, aí eu consigo flexibilizar. Agora, se eu ainda não sei, não me conheço, a dificuldade que eu tenho de mudar, de enfrentar, vou continuar tendo frustrações, vou continuar errando. Correto? Deixa eu molhar a palavra. Então, olha só. Dificuldades preparam pessoas para destinos extraordinários. Você acha que o sucesso, o resultado é estala o dedo que eu vou? Não é, já disse isso. Não é no ritmo Luan Santana. Então, prepare para ter dificuldades, mas evite frustrações, dores maiores. E se errar, ou se estar frustrado, evite se isolar. O isolamento é a pior coisa. Nós estamos vivendo isso. Já dá para sentir, né, com quase 120 dias que a gente está vivendo aí de isolamento. A gente vem nessa confusão desde carnaval, né? Desde ouvir falar da China em novembro. Então, você imagina, a gente já está num isolamento limite, digamos assim. O que a gente tem que buscar, então? Pessoas que estejam do nosso lado, pessoas que estejam propensas a nos ouvir, falar para que a gente possa extravasar. Buscar pessoas que nos dão carinho. Porque na hora que eu erro, que eu frustro, se eu isolo o caminho para depressão, para o estresse, né? Vem o estresse, depois vem a depressão, ele é muito grande. Então, se eu errei, busque ajuda. Busque mudar. Por isso os fatos, para que eu possa mudar, escolher um novo caminho. Busque atenção, busque compreensão, discuta com alguém, busque ajuda. Não se isole com as frustrações. Frustração não é motivo de isolamento. Ok? Busque um novo caminho. Por isso estou batendo na tecla de diminuir a expectativa, de buscar fatos, porque baseado em fatos, se eu souber onde eu falhei, onde eu errei, ou onde alguém errou comigo, eu consigo escolher um novo caminho. E aí eu consigo fazer um novo fim. Alguém diz isso aí. Eu não posso, né, mexer no passado, eu não posso fazer o início de novo, mas eu posso ter um novo final, um final mais feliz, um final diferente, um final melhorado. Então, pense nisso. São baseados em fatos que eu vou ter a minha direção. Eu já comentei isso aí para trás. A gente vai construir o nosso caminho caminhando. É dentro dele que a gente vai aprender. Então, reflexão sobre o ocorrido, sobre como aconteceu, por que você frustrou, em qual momento isso ocorreu, ou em quais momentos isso ocorre mais. Tem gente que fala assim, não, eu vivo frustrado, hoje eu estou frustrado, amanhã eu estou frustrado, estou com raiva. Quais são os momentos que te levam a isso? Reflita sobre isso, pare.
Ache um espaço no dia, nas suas 24 horas. Já falamos sobre tempo, sobre agenda. Todos nós temos o mesmo tempo. Por que uns conseguem, outros não? Faça a reflexão. Tire proveito do acontecido. Se eu listo os fatos, se eu analiso os fatos, se eu faço uma reflexão, com certeza eu consigo ter um novo caminho. Eu consigo melhorar. Então, explore o ocorrido. Mude, viu? Mude o sentimento de frustração para aprendizado. Mude essa sensação de que eu só erro. Eu errei, mas sei onde errei. Se você descobrir, começar a refletir sobre esses momentos que te deixam frustrado, decepcionado, ou até mesmo que te colocam muito expectativa. O que te coloca muito expectativa? Por quê? E muito cuidado com isso, porque expectativas somos nós que geramos em relação à coisa, em relação ao outro, em relação... Somos nós. Por que coloco muita expectativa? Então pense nisso. Trabalhe isso numa reflexão. Se questione. A reflexão nada mais é do que isso, né? Se questione. O que esses sentimentos despertados significam para você? O que eles significaram naquele momento em que você teve uma baixa? Ponha no papel. Reflita. Por quê? O porquê vai te dizer, inclusive, o que você esperava. O que eu achava, que é a expectativa, né? O que eu achava que seria? O que eu queria que fosse? Então, são reflexões, são perguntas que você tem que dar resposta. O que esse momento, o que essa dor, o que essa decepção me ensinou? Seja no emocional, seja na expectativa. Né? O que isso trouxe de aprendizado? Como que eu posso relacionar esse momento com o que eu estava anterior ou o que está vindo? Eu posso até imaginar o futuro. Eu não posso ficar dependente do futuro. Eu tenho que viver o agora. Então, o que ele está me ensinando para agora? Porque se você aprendeu para agora, você modifica o futuro. Isso é interessante, né? Então pense assim. O que eu posso trabalhar agora? O que essa dor está me ensinando? E importante, quais são as crenças que eu tenho sobre mim? Quando eu disse da sua capacidade, dos seus limites, da autoavaliação, fazer uma avaliação do meu eu interior, até do meu eu exterior, quem sou eu, como é que eu estou? Né? Que tal? Pensa nisso, faça uma reflexão. Imagine-se. E aí, o que isso pode ajudar para você no momento? O que você agora, a sua situação, ou o ocorrido te ensina para agora, para a situação agora? Porque ela vai ajudar você a construir o seu futuro, mudar o seu amanhã. Então, trabalhar sentimentos é importante. Trabalhar o que eles significaram nesse momento da dor é importante para você. Então, a reflexão é isso, né? Quais são as perguntas que você tem que fazer para que você desperte o ocorrido? Posso fazer alguma coisa para mim nesse momento? Eu estou dizendo que mude o pensamento, diminua a expectativa. Aí você vai falar assim, não, é fácil falar, né? Eu tenho que praticar, eu tenho que começar a fazer isso. Eu tenho que lembrar que na hora eu tenho que, repensar. Se eu começo a repensar agora, amanhã, numa outra ação, na outra decepção, na outra expectativa, eu vou melhorando o meu raciocínio. Lembra quando a gente falou de inteligência emocional dos dois lados do cérebro? É prática. É igual oratória. É prática. Se eu praticar, eu vou melhorar. Qualquer um melhora. Temos as mesmas capacidades. Nascemos com os mesmos potenciais. É a nossa formação, a nossa prática, o nosso caminhar que faz a diferença. Então, o que eu faço, o que eu fiz para contribuir para o meu resultado melhorar? Nessa pandemia aí, nessa fechamento que a gente está aí, o que eu tive que fazer? Aprender digital. Coisa que eu sabia alguma coisinha, o necessário para o gasto, eu tive que aperfeiçoar. Você viu? Eu mesmo esbarrei na tecla aqui, aí, ó. Mudei.
Tá vendo? É assim, muito sutil a coisa. Então, ter o cuidado com isso. O que eu faço para minha melhoria? O que eu faço que me prejudica? A gente tem que se adaptar. Hoje, inclusive, eu estou me adaptando. Quem está me seguindo sabe disso. Eu pus um fundo novo, tá vendo? Coloquei uma mesa nova na minha frente, que foi o que fiz. Ela é mais alta, por isso que as minhas mãos às vezes batem nela muito rápido. Vou ter que me adaptar nisso aqui. Obrigado. Então, olha só. Isto é adaptação. Foram coisas que eu busquei, eu percebi que havia necessidade, busquei para melhorar o que eu preciso fazer. Então, eu estou melhorando as minhas próximas apresentações. Eu estou melhorando a altura da minha projeção, a proximidade da minha câmera. Agora eu tenho que resolver um problema de iluminação ainda, mas está vendo isso? Então, o que eu posso fazer agora, baseado no que está ocorrendo, para que eu melhore o meu caminhar, que eu melhore o meu futuro. E aí eu diminuo a expectativa. Eu diminuo a tensão na próxima projeção que eu for fazer, na próxima filmagem que eu for fazer. Provavelmente, essas falhazinhas já vão estar corrigidas, elas não vão me incomodar. Isso é que é reflexão. Isso é que é pensar o que eu posso fazer agora para mudar o meu futuro. Então, o que a frustração, o que o erro, né, como eu cometi aqui agora, de esbarrar já 2 vezes, me acresce? O que isso acrescenta para a minha melhoria? Seja relacionamento, seja elaboração, seja pensamento, seja na minha vida, no meu modo, no meu comportamento, na minha forma de falar, de comunicação. Então, tudo isso, reflita, pare, pense, busque fatos para que você possa realmente construir e melhorar o seu andar e diminuir a sua expectativa. Com certeza, diminuindo a sua expectativa, diminui a frustração. E aí, se eu diminuo a expectativa, se eu estou mais feliz, se eu estou frustrando menos, o meu sucesso vai ser maior. Porque a pior coisa que tem é quando a gente frustra. Aí eu desanimo. Se você diminuir as frustrações, a possibilidade de você chegar ao sucesso é muito maior. É até mais empolgante, porque eu vou fazendo, vou acertando, vou me empolgando e vou caminhando. Agora, a realidade mostra isso também. Por isso é que eu disse que em algum momento você ainda vai frustrar. Tire aprendizado, tire proveito deste momento de frustração ou de decepção. O caminho do sucesso é isso, é altos e baixos. É uma hora atolando, é uma hora buscando ajuda, é uma hora fazendo certo, é uma hora errando para aprender. Isso é a vida. Todos sabem disso. Garanto que todos já erraram e frustraram em algum momento. Agora o que eu preciso aprender é a trabalhar estes momentos, para que eu possa tirar desse momento pontos positivos. Ok? E aí? Nosso papo de hoje sobre frustração. Valeu? Bacana, joinha. Então, semana passada, eu fiquei ausente, na atrasada eu falei que eu ia elaborar a pesquisa do dia e do melhor horário. Então, o grupo escolheu quinta-feira e manteve os horários. Então, eu vou continuar toda quinta-feira, né, às 19 horas, sempre trazendo um assunto aqui para que a gente possa estar discutindo, participando e trazendo novos conhecimentos. Ok? Só reforçando, não esqueçam de me ajudar a divulgar sobre o meu jogo, a minha metodologia de oratória, que é um jogo gamificado, onde você aprende praticando, brincando, fazendo. E aí, comprando hoje o pacote, né, nessa pandemia, você tem um brinde. Se comprar só o kit, você recebe o manual, mais 2 horas minhas de mentoria, desenvolvimento de 15 habilidades, que são como essas habilidades que a gente vem discutindo no nosso curso. Você pode comprar no cartão de 2 vezes ou até de 12 vezes, que nada mais é do que um cafezinho para mim por dia. Né? Então, mantenha o cafezinho do William, compre a metodologia aí, falei por oratória, e você recebe todos os brindes. Ok?
É só durante a pandemia, tá? Passando a pandemia, não sei se eu consigo manter esse preço de R$ 397. O link para o PagSeguro está aqui. Entrem lá, assistem os vídeos do como é o jogo, como ele é julgado, para que vocês saibam e aprendam mais detalhes dessa metodologia, ok? Minha gratidão a todos que me acompanharam até agora. Quinta-feira a gente está de volta e eu vou abrir aqui para que a gente possa tirar alguma dúvida, caso vocês queiram comentar ou falar sobre o nosso tema de hoje. Ok? Eliminou aí?